Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Vamos sair da cama, são 7 horas em ponto. Hoje é dia 5 de junho de 2025. Hoje é um dia, para mim, é um dia de triste lembrança, porque seria aniversário do meu pai, que morreu há 32 anos, mas não tem jeito, porque todo dia 5 de junho, essa data vem à cabeça assim, aí aparece aquela ponta de saudade, né? E a certeza de que ele poderia estar vivo há muito mais tempo. Mas vamos embora, porque o programa não padece por esses sentimentos que assaltam a memória do seu apresentador. Bom dia para vocês. Gente, são 7 horas e 1 minuto agora. E, olha, hoje o dia está quente, né? O Lula está fora, Lula está em Paris. Já começou o primeiro compromisso público dele lá. Vai a Paris em busca de tentar salvar aquele Acordo de Paris sobre o qual o Brasil ouve falar há 20 anos, né? E contra o qual a França é o principal opositor na Europa. Mas também vai falar sobre a COP30, porque a COP30 também tem problemas, né? E está sendo esvaziada, principalmente por causa dessa onda de ceticismo ambiental capitaneada pelo novo governo dos Estados Unidos, né? Enquanto isso, aqui dentro, a Justiça trabalhando rápido aqui para ver se tira o atraso daquilo que deveria ter acontecido antes, né, que a Carla Zambelli decidisse fugir do Brasil. Hoje ela deve ir dos Estados Unidos para a Itália, onde pretende fixar a residência. Ela está em Fort Lauderdale, na Flórida, onde todos os bolsonaristas vão parar. E a lista, o nome dela, o Brasil pediu a inclusão na lista de dispersão vermelha ou difusão vermelha da Interpol, que é aquela lista que enfim, já trancou muita gente aí fora, tentando pular entre fronteiras, né? Mas tendo o nome nessa lista, é mais difícil entrar e sair dos países. Acontece que o nome da Carla Zambelli ainda não está nessa lista, então muito provavelmente ela vai conseguir chegar à Itália, onde pretende fixar residência nessa fuga alucinada da justiça brasileira, né? Bom, são mais ou menos esses os destaques hoje, tem muito mais coisa para falar, mas eu vou logo chamar o meu amigo Alex aqui. Bom dia, Alex. Alex, cadê você? Bom dia, Panuso. Opa, tudo bom bem? dia, Alex. Tudo bom? Tudo ótimo, e você, Panuso? Tudo bom. O futebol tá meio fraco hoje, né, Alex? Sim, lembrando por conta dessa parada da FIFA e também do Super Mundial de Clubes que vai vir, tá meio escasso assim de informação, porém eu selecionei alguns jogos que aconteceu ontem, tanto no Campeonato Brasileiro masculino, tanto no Campeonato Paulista feminino. Para começar, Panuso, o Botafogo ontem ganhou de 3-2 do Ceará, em jogo válido pela 10ª rodada, então foi um jogo atrasado. O Botafogo começou ganhando com o gol do Mastriani, Pedro Raul empatou, porém no segundo tempo Alex Telles fez um gol de pênalti e Marlon Freitas ampliou. Porém, o Pedro Raul, aos 87 minutos do segundo tempo, realizou o gol para aumentar o placar e ficou 3-2. E para finalizar, Panunzio, tivemos também no Paulistão Feminino, o São Paulo perdeu de 3-2 para o Palmeiras e o Corinthians, que é uma força do futebol feminino, ganhou de 5-1 do Taubaté, jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista Feminino, Panunzio. Boa, essa história de falar da mulherada aí eu gosto, viu, Alex? Porque elas são absolutamente injustiçadas. Se tem alguém no Brasil que joga bem futebol, são as mulheres, né? Os homens são tudo protótipo de Neymar. Sim. E eu acho que essa eliminatória da Copa do Mundo agora vai ser bem complicada para o Brasil, viu? Sim. Estou apostando aqui que a gente não vai além das oitavas, tá? Sim. Vamos ver, conferir depois, né, Alex? Sim, lembrando que hoje, 8 horas da noite, tem a estreia do Carlo Ancelotti, na frente do comando da seleção brasileira. Será o jogo 8 horas da noite contra o Equador fora de casa. Então, vamos aguardar para confirmar essa vaga. Eu também creio que no próximo ano o Brasil não vai muito longe, não. Infelizmente, para não... Não é torcida contra não, viu, gente? Aqui é isso. Você olha, que diferença, hein? O Brasil dos anos 70 era uma potência no futebol. O Alex não tinha nascido ainda, né, Alex? Então, não. Pois é, mas eu já tinha nascido e me lembro direitinho, né? Até da escalação da seleção Brito, Jairzinho, Tostão, isso vai longe no tempo, né? O Brasil tinha talentos naturais, muito pouca técnica, mas muito talento. Hoje tem técnica demais e talento de menos, né? Sim. Até jogadores aí, como por exemplo esse que a gente fala todo santo dia aqui, o Neymar, são muito complicados, porque não jogam porcaria nenhuma graças à mercantilização do futebol, né, meu querido Alex? Sim, lembrando que como os talentos estão indo fora, longe, já estão conquistando coisa cedo, eu acho que inflama muito o ego e infelizmente a gente tem um time bom, porém em campo não é aquelas coisas, infelizmente, Panunzio.
Muito bom. Vamos Tá nessa. ótimo. Bom, vamos tocar então o noticiário? Vamos, Alex? Vamos lá, vamos que nessa, com o programa. o dia promete, né? Nós temos muito pela frente ainda. São 7h05, como faço todo dia aqui. Vamos abrir com a meteorologia. Vou mostrar para você aqui o mapa dos alertas. Hoje as zonas de instabilidade severa diminuíram bastante no Brasil. Elas estão restritas aqui a essa faixa que fica no noroeste do Amazonas e mais aqui embaixo, né, desde a metade sul do Mato Grosso do Sul até a metade norte do Rio Grande do Sul. Aviso de tempestades aqui mais concentradas na região da fronteira ali do Brasil, né? E vamos ver o que está aqui, qual é o alerta mais severo. Vamos ver aqui o que diz o INMET. Chuva de 30 a 60 milímetros por hora, que podem chegar ao acumulado de 100 milímetros por dia. Ventos intensos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Risco de corte de energia, estragos em plantações e etc, etc. Isso vale aqui para toda essa região aqui, né? Que vai da metade praticamente dos estados do Paraná e Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul até a fronteira com o Brasil, é onde vai chover mais no dia de hoje, tá bom, gente? E agora vamos ver como é que fica a previsão do tempo, né? Deixa eu mudar a tela aqui. Olha, então tá aqui a previsão nesse outro mapa, a gente pode ver direitinho as áreas em que vai chover, né? Chuvas concentradas mais aqui sobre o estado de Santa Catarina e o sul do estado do Paraná, né? Mas vai chover também nessa faixinha aqui do litoral do norte e do Amapá, uma parte do Amapá e uma parte do Amapá, do Amazonas e Rondônia. As temperaturas hoje aqui no sul continuam em ascensão, apesar da chuva, né? Por causa da passagem da frente fria, as temperaturas não estão muito baixas mais não. Olha só, a previsão numérica do INMET mostra pra gente aqui nessa área em amarelo, né? A frente fria se afastando aqui, olha, passando pelos estados do sul e pelo sul de São Paulo e se afastando em direção ao mar. Então teremos hoje um dia de muita chuva por aqui. E, aliás, já começou à noite, né? São Paulo já teve algumas quedas de árvores e tudo mais, choveu bastante aqui à noite. Então se acautele aí, você que mora nessa região onde está essa frente fria, se prepare aí porque pode ter efeitos para a sua vida aí na sua cidade, tá bom? Vamos começar com o noticiário aqui do ICL, gente. Vou mostrar para vocês aqui o site do ICL Notícias, está aqui, olha, é inacreditável, né? Mas acredite, acontece, tá? A Procuradoria-Geral da República perdeu aparelhos eletrônicos de policiais investigados no 8 de janeiro. É mole ou quer mais? Vamos ver do que trata essa notícia que está aqui no destaque do ICL? Aqui não, aqui é outra coisa. Vamos lá. PGR perde aparelhos eletrônicos de policiais investigados no dia 8 de janeiro. Veja isso. A ação penal 2417, em curso do Supremo, revelou uma grave falha na cadeia de custódia de provas em um dos casos mais sensíveis relacionados aos ataques de 8 de janeiro. A ação apura a responsabilidade dos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, que a gente sabe muito bem como tentou favorecer, né, os baderneiros do 8 de janeiro. E o que está sendo apurado lá são omissões e condutas que teriam contribuído para o avanço da tentativa de golpe. Segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao menos 3 aparelhos eletrônicos apreendidos durante a fase de investigação, 2 celulares e um notebook, desapareceram quando estavam sob responsabilidade de órgãos estatais. Os equipamentos pertencem aos réus Rafael Pereira Martins e Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, ambos oficiais da PM, foram recolhidos como parte das diligências que buscavam elementos de prova sobre a conduta desses militares antes, durante e depois da invasão da sede dos 3 poderes. É brincadeira, né? Mas perderam lá os 2 telefones e o notebook. E aí? Tem jeito de localizar, é só querer, né? Pelo e-mail do celular, dá para chegar a esses equipamentos aqui. Certamente eles não saíram andando lá do depósito de provas da Procuradoria-Geral da República, não é mesmo? Outro destaque aqui no ICL é a permissividade desse sujeito que governa Minas Gerais, Romeu Zema. O Zema é um sujeito que tem assim, uma flexibilidade ideológica que é uma coisa absurda, né? Ele tentou ser um dos bolsonaristas aí na eleição passada, mal conseguiu, fez um primeiro turno pífio, o segundo turno aderindo ao bolsonarismo, foi eleito lá em Minas Gerais e agora está mostrando exatamente como é que é a estrutura ideológica da cabeça dele, né?
E está dizendo isso aí, olha que absurdo aí na manchete do jornal. Diz que chamar o regime militar de ditadura é uma questão de interpretação. Que diabo de interpretação possível é essa sobre um regime que prendeu, matou, torturou, fez desaparecer e até hoje deixou aí sequelas, né, de ações que aconteceram 30, 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás e que, como por exemplo, os desaparecidos, né? Onde é que está o corpo do Rubem, como é que ele chama, gente? Do Rubens Paiva, que está me dando um branco aqui de manhã. Onde é que está o corpo do Rubens Paiva? Onde é que estão os 400 e tantos desaparecidos até hoje que ninguém sabe onde estão, né? Mas para o governador de Minas, não foi ditadura, é uma questão de opinião. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, em entrevista à Folha de São Paulo, diz que classificar como ditadura o regime militar que vigorou no Brasil de 64 a 85 é questão de interpretação. Zema também disse que, caso seja eleito presidente da República, vai conceder indulto ao presidente Jair Bolsonaro se ele for preso. Quer dizer, ele é permissivo com uma ditadura clássica e é absolutamente tranquilo em relação aos crimes cometidos por um golpista como Bolsonaro. Que diabo de moralidade é essa ideológica do nosso governador lá das Minas? Ainda bem que é um político de segunda grandeza, né? Não vai jamais ganhar a eleição para presidente da República. Então, Bolsonaro, filho, pode dormir tranquilo, porque seu lugar ainda é na cadeia. Se depender do Zema ser eleito presidente da República, você está ferrado. Vai passar 30, 40 anos lá no Chilindró da Papuda ou de Bangu, que é quente pra caramba, hein? Bom, no entendimento do governador mineiro, o indulto a Bolsonaro seria comparável à anistia concedida a militantes. É a mesma coisa, né? Afinal de contas, o Bolsonaro foi perseguido pelo Estado brasileiro. Ele tá numa situação mesmo de dar pena, porque, né, é um Estado paralelo conspirando contra ele. Mentira! Imagina, que coisa mais esdrúxula, confundir o status de um golpista nato como Bolsonaro com o de gente que foi vítima das atrocidades de agentes do regime, né, que sequestraram, repito, mataram, baniram, torturaram, exilaram, enterraram, sepultaram, esconderam corpos que até hoje permanecem desaparecidos, né? Que diabo de moralidade é essa? Que conceito de moral e de ideologia é essa do governador de Minas? Aqui a explicação na nossa matéria. O Zema mira os votos dos bolsonaristas em uma eventual campanha à presidência da República. Está sonhando alto ele, né? Diz que não disputaria a eleição contra o ex-presidente, mas não descartou entrar na corrida caso o candidato da direita seja um dos filhos de Bolsonaro ou a ex-primeira-dama Michele. Abre aspas aqui para ele. Se ele for candidato, com toda certeza a direita vai trabalhar unida. Agora, se um filho, né, se for um filho, se for mulher, aí seria diferente, declarou o governador mineiro, já mirando. Olha aqui a foto, ó, do que ele acha que é igual, ó. A polícia perseguindo um estudante na manifestação, na passeata dos 100 mil lá no Rio de Janeiro, né? Essa aqui é a imagem da ditadura, viu, Zema? Se você não sabe, uma ditadura é um regime em que não há liberdades civis, não há garantia constitucional de nada, sabe? É muito diferente do que fez o Bolsonaro aqui, que chegou a ser ofensivo. Bolsonaro, que é um terrorista na sua origem, né? Lá para trás, queria botar bombas nos quartéis por causa de aumento do soldo e que foi um grande conspirador o tempo inteiro. Que declaração disparatada é essa, hein, Zema? Pelo amor de Deus. Bom, vamos seguir aqui com o noticiário. Olha só. A gente sabe que anteontem nós recebemos a notícia de que Carla Zambelli ficou sem advogado. Ficou sem advogado por quê? Porque o advogado dela desistiu de defender uma cliente que resolveu optar pelo caminho da fuga, né? Resolveu sair do Brasil para não enfrentar a justiça. Disse que foi passear e foi tratar de saúde lá nos Estados Unidos, depois vai se radicar lá na Itália, porque ela é cidadã italiana, como se não tivesse nenhuma bronca aqui contra ela, né? Agora tem, porque a ordem de prisão foi exarada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas esse sujeito aqui, olha, quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o Vladimir Soares, aquele policial federal que era o X9 da turma do golpe. Ele foi segurança, inclusive, do Lula e ele levava informações para os chacais bolsonaristas que queriam executar o Alexandre de Moraes e muitas outras pessoas. Esse terrorista aqui disse que ia matar que ia derrubar muita gente. Você lembra? Essa foi a frase dele no áudio que foi recuperado pela Polícia Federal. E agora está aqui, olha.
os advogados dele deixaram o caso, ficou sem defensor por enquanto, né? Vamos ver o que aconteceu. Os advogados Vladimir Soares, policial federal preso, renunciaram à representação junto ao STF, decisão formalizada no dia 2 de junho, traz anteontem, por meio de uma petição assinada por Ramon Mas Gomes Júnior e Luiz Carlos Magalhães. No documento, os advogados alegam motivo de foro íntimo para deixarem a causa e solicitaram a exclusão dos seus nomes de futuras publicações processuais, deixando claro que não se responsabilizariam por atos subsequentes da defesa do acusado. A renúncia ocorre, diz aqui a reportagem no portal do ICL, em um dos casos mais emblemáticos relacionados ao golpe de 8 de janeiro. Vladimir Matos Soares ficou conhecido por áudios obtidos pela PF, como eu falei, em que falava abertamente sobre as intenções violentas desse grupo aqui, né? Ele falou o seguinte, olha, a gente ia matar meio mundo de gente e tinha que cortar a cabeça do Alexandre de Moraes, em referência direta ao ministro do Supremo, responsável pelo julgamento, inclusive dele, né? O despacho confirma essa renúncia dos advogados, foi assinado pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 3 de junho e o relator determinou a intimação de Vladimir para que no prazo de 10 dias regularize a sua representação processual sob pena de ter um defensor dativo ou a Defensoria Pública atuando em seu nome lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Olha, esse sujeito é uma das piores almas dessa história do golpe, hein? Se fossem advogado ou se for com dativo, vai ser ótimo para o Ministério Público, porque não faltam provas contra esse chacal aqui, terroristazinho que pretendia derrubar meio mundo, que queria matar um montão de gente, né, para deixar o imperador Jair Bolsonaro lá de novo no cargo de presidente da República, a despeito de ter sido recusado pela maioria dos eleitores brasileiros, tá? Essa é a história. Com relação a Carla Zambelli, o que está acontecendo? Carla Zambelli desafiou abertamente o ministro Alexandre de Moraes, né? Prenda-me se for capaz, disse ela, que metaforicamente falando, foi exatamente isso que ela disse, mas foi isso que ela quis dizer. Diz que nem a Interpol vai detê-la. Será? Bom, olha só, as complicações contra ela vão se avolumando, porque além de já ter sido condenada a 10 anos de prisão por causa de uma palhaçada, de uma molecagem, né, de ter mandado um hacker invadir o CNJ e colocar lá uma falsa ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes, agora ela vai ser investigada também, bota no ar aí para mim, Alex, a página, por coação e obstrução de investigação. Coação e obstrução de investigação foi determinação do Xandão, a PGR, que passa a investigá-la por isso. Quer dizer, o pepino contra ela vai crescendo na horta, né? Na horta cheia de capivaras dela. A matéria da Folha Press assinala que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou nesta quarta, ontem, né, a instauração de um novo inquérito contra a Carla Zambelli para apurar coação no curso de processo, no qual ela foi condenada em obstrução de investigação penal sobre organização criminosa. O que diz aqui o despacho do Xandão? As diversas entrevistas da ré no dia 3 de junho de 2025, indicam que sua fuga de território nacional se reveste, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, também da reiteração de condutas criminosas em atentar contra instituições, por meio de desinformação, para desacreditar, eles falam descredibilizar, né? Eu nem sei se essa palavra está adicionalizada, mas ela está na moda. Descredibilizar ou desacreditar, né? Instituições democráticas brasileiras e de interferir no andamento de processos judiciais em trâmite nesta corte, diz o relator. Na mesma decisão, ele determinou à Polícia Federal que em 10 dias faça a oitiva da parlamentar, além de monitorar e preservar conteúdos postados nas redes sociais dela ou de pessoas ligadas a ela que tenha, segundo o ministro, pertinência com a investigação. Como a parlamentar saiu do Brasil, o ministro autorizou que o depoimento seja feito por escrito. O despacho dele diz o seguinte: em virtude de encontrar-se fora do território nacional, defiro a possibilidade de que esclarecimentos sejam dados por escrito e que a mesma seja notificada, inclusive, pelos seus endereços eletrônicos. Ou seja, não vai haver necessidade nenhuma de ela ser notificada pelos advogados, né, citados lá no processo eletrônico, não. Ela vai receber um e-mail e o Xandão vai considerá-la citada. Não adianta porque, ave de arribação que é,
corajosa pra caramba que é, ela bateu asas e voou para o hemisfério norte, migrando daqui para fugir da gaiola do Alexandre de Moraes, né? E aqui a informação de que amanhã os recursos dela, os embargos que ela interpôs, a sentença na qual foi condenada a 10 anos, serão julgados, né? A matéria diz o seguinte: pouco antes da decisão, o ministro também pediu ao presidente da primeira turma, o Zanin, a convocação de uma sessão virtual extraordinária para julgar na sexta-feira os recursos da deputada. Ela foi condenada por unanimidade pelo colegiado a 10 anos de prisão, porque comandou a invasão dos sistemas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E também nessa quarta, Moraes determinou a prisão preventiva da parlamentar. Portanto, agora, ela que dizia que não havia nada contra ela, já não pode mais dizer, né? Por quê? Porque agora há uma ordem, inclusive uma ordem internacional de captura. Daqui a pouco o nome dela vai aparecer lá na dispersão vermelha. Hoje até dei uma olhada nessa lista da Interpol e não achei o nome da Carla Zambelli, tá? Quero mostrar aqui para vocês. Difusão vermelha ou dispersão vermelha, difusão ou dispersão, chama Red Notice, a notícia, né? E tá aqui, olha, tem 45 brasileiros aqui nessa relação, mas nenhum deles, vou até colocar aqui para vocês, olha, nenhum deles é Carla Zambelli por enquanto. Portanto, nessa viagem que pretende fazer hoje, se é que vai fazer, porque ela mente tanto que não dá para saber exatamente se Carla Zambelli pretende mesmo sair dos Estados Unidos, para onde quer. Mas só tem traficante e outros tipos de foragidos de crimes comuns aqui, olha. Essa aqui é a dispersão vermelha. Nada de Carla Zambelli por enquanto, tá? Aqui também deveriam estar o Alan dos Santos e outros brasileiros que se pirulitaram por aí para evitar a ação da justiça. Mas, né, em alguns casos de crimes que podem ser confundidos com crime de opinião, a Interpol não aceita essa comunicação. Não vai ser o caso da Carla Zambelli, porque ela está condenada com trânsito em julgado, embora ainda tenha alguns recursos pendentes lá, que são esses embargos que vão ser julgados a partir da sexta-feira do Supremo, tá bom? Mas o nomezinho dela vai aparecer na dispersão vermelha da Interpol. Vamos passar aqui um pouco para o noticiário internacional, porque lá fora as coisas também estão acontecendo, né? E ontem, por falar em gente cruzando fronteiras por aí, o reizinho do mundo, o reizola Donald Trump, estabeleceu uma restrição para o recebimento de turistas e cidadãos de 12 países que não podem mais entrar nos Estados Unidos. Tá? Uma medida extremamente polêmica, discriminatória. Ele fecha definitivamente as fronteiras estadunidenses para cidadãos desses 12 países. Está na capa aqui do Washington Post. Quais são esses países? Olha, a maioria absoluta fica aqui, olha, entre a África e a Ásia, né? Mas tem também aqui a Venezuela e Cuba com restrições parciais, tá? Nesse mapinha aqui, vocês podem ver exatamente o que passa aqui com relação a essas restrições. O Trump falou que não quer esse pessoal lá nos Estados Unidos, foi o que ele disse, tá? E vou ler aqui para vocês a reportagem. Isso aqui é um completo absurdo, né? É um completo absurdo, mas tem absurdos maiores ainda, tá? Do que esse. Deixa eu abrir aqui a reportagem na página certa, porque senão vocês não vão conseguir ler comigo, né? Vamos lá. Traduzindo aqui para o português, para a gente poder ler juntos. O governo Trump restabelece e amplia a proibição de viagens. Esforço ocorre em um momento que o presidente busca medidas extraordinárias para restringir a imigração ilegal. Na quarta-feira, ontem, o presidente Donald Trump restringiu a entrada de viajantes nos Estados Unidos, que vêm de mais de uma dúzia de países, ressuscitando e expandindo restrições abrangentes que ele já havia adotado no primeiro mandato, que devem gerar rápidas contestações legais, exatamente como aconteceu no passado. Essa ordem presidencial prevista para entrar em vigor em 9 de junho, segunda-feira, restringe totalmente a entrada de pessoas de onde? Afeganistão, Myanmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Também restringe parcialmente a entrada de viajantes de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela, né? Então, assim, fica claro cada vez mais nessas ordens do Trump, se bem que não é preciso mais clareza do que já está colocado aí,
a sua aversão a estrangeiros, principalmente estrangeiros provenientes da África, porque ele é racista, o governo dele é um governo segregacionista e ele tem encontrado amparo de instituições americanas para dar continuidade a essa loucura em que ele transformou o governo dos Estados Unidos, uma máquina de perseguir gente que está lá para ganhar a vida honestamente num país que suga o mundo há muitas e muitas décadas, que é praticamente 25% da economia mundial. Por quê? Porque mantém uma relação de servidão com outros países do mundo, né? Bom, agora, quando a gente pensa em absurdos, os absurdos não são só em relação às discriminações que ele promove, tá? Lá dentro dos Estados Unidos também, as pessoas de boa fé, né, que estima-se que sejam pelo menos uns 40% da população, ficam com o queixo caído quando veem coisas como essa que vocês vão ver aí agora. Vocês sabem que ele teve a pachorra porque ele não se cansa de perseguir o Biden, né? E aproveita aqueles sinais tristes talvez de um eventual processo de senilidade, porque o Biden está velhinho, né? E está atacando o Biden o tempo todo, dizendo que ele mentiu para a população americana, de que escondeu o estado de saúde grave e de que pode ter tomado decisões que estão comprometidas por causa do estado de saúde ou por causa da falta de lucidez do seu antecessor. E olha o que ele fez agora, olha, ordenou uma investigação sobre o suposto encobrimento do declínio do Biden. Isso aqui não é só para sacanear o adversário político, tá? Isso aqui tem efeitos legais muito complicados. O que diz aqui a matéria do Washington Post? O presidente Donald Trump ordenou na quarta-feira uma ampla investigação para verificar se Joe Biden encobriu um declínio cognitivo quando estava na Casa Branca e foi incapaz de executar decisões presidenciais. Este é um pedido, diz o jornal, sem precedentes que, em teoria, poderia minar milhares de ações executivas e perdões de Biden. A ordem se concentrou em parte em saber se o uso que Biden fez do AutoPen, é uma máquina que usa tinta de verdade para duplicar uma assinatura humana em ações executivas, era legítimo, ou se os seus assessores usaram para esconder um presidente que não era cognitivamente capaz de assinar por ele mesmo. Estou falando que botaram uma máquina lá para fazer o Biden, para substituir o Biden nas assinaturas. Portanto, está sugerindo que o Biden seria um teleguiado dessa tecnologia, mas esse aqui não é um absurdo tão grande quanto o que ele, no começo da semana, falou que o Biden morreu em 2020 e tinha sido substituído por um avatar, por um clone, né? Então estão aí, as esquisitices continuam fazendo a festa da opinião pública americana, né? E deixando as pessoas lá embasbacadas com a capacidade desse sujeito de executar as suas perversidades, não é verdade? Bom, vamos prosseguir aqui com o noticiário internacional. Vocês sabem que o Trump está empenhadíssimo lá em construir campos de concentração, né? Para que ele quer expulsar 1 milhão de imigrantes dos Estados Unidos, mas o que ele quer além disso? Ele quer construir uma imagem de pavor para assustar essa comunidade e essas ações, né, dos primeiros meses do governo já cumprem esse papel. Está todo mundo apavorado lá. A gente mesmo aqui relatou ao longo dessa semana casos de famílias de brasileiros que estão temendo a chegada da polícia de imigração, que vai separar pais e filhos, né? E isso está acontecendo o tempo todo, porque são pais indocumentados de filhos que nascem em território americano e que muitas vezes não têm o registro, a naturalização, a cidadania, não tem uma certidão de nascimento emitida no seu país de origem. Um drama que acomete toda a comunidade de estrangeiros trabalhando lá nos Estados Unidos. Mas há muitos casos aqui, e hoje eu vi nos jornais que nos consulados e nas embaixadas, a procura por certidões de nascimento brasileiras para evitar o esfacelamento dessas famílias aumentou 43% nos Estados Unidos. Ou seja, os casais que tiveram filhos nos Estados Unidos e que não registraram como cidadãos brasileiros estão apavorados com a perspectiva de um dia serem separados de seus filhos e, por isso, procuram regularizar a situação, dando ao filho o documento brasileiro, porque ele deixa de ser apátrida. Outro dia mesmo a gente mostrou aqui o caso de uma garotinha chamada Manu, que estava no interior de São Paulo com a família, deportada dos Estados Unidos, né? Ela sendo cidadã americana e não tendo papéis brasileiros. É uma apátridazinha, filha de um casal de brasileiros que nasceu em território americano e como lá o direito à cidadania se dá
pelo solo, pelo local de nascimento, ela é cidadã americana. Mas os pais poderiam ter procurado o serviço consular e registrado o nascimento de uma brasileira, coisa que não fizeram e que a maioria dos imigrantes não faz. E aí acontece essa situação terrível de sujeitar pais e filhos a uma separação drástica, de repente forçada pela brutalidade das políticas lá do Donald Trump, né? Mas esses campos de concentração que ele vem construindo servem principalmente para a produção de um conteúdo imagético, né, para um simbolismo do pavor que ele quer infundir entre os imigrantes para ver se eles deixam os Estados Unidos, né? Mas a justiça vem barrando essas iniciativas e esta matéria aqui também do Washington Post mostra isso para a gente. Olha aí, planos para o maior centro de detenção do ICE, centro de detenção é campo de concentração, interrompidos em meio à revisão do departamento que era chefiado lá pelo Elon Musk. O que diz a matéria? O governo federal suspendeu um plano para contratar por 47 milhões de reais obras para um centro de detenção de imigrantes expandido na Geórgia, em meio a uma revisão do contrato pelo serviço do Departamento de Eficiência Estatal, lá do Elon Musk, de acordo com uma autoridade local. Um funcionário do Serviço de Imigração e Alfândega informou às autoridades locais do condado de Charlton, na Geórgia, na quarta-feira, que a agência não consegue prosseguir com o plano de reabrir uma antiga prisão como campo de concentração, que o jornal chama de centro de detenção de imigrantes. O condado descartou os planos de realizar uma votação sobre o contrato que estava marcada para quinta-feira. Bom, então está aqui. A confusão toda feita pelo Trump lá nesse departamento de eficiência compromete, inclusive, o comportamento do próprio departamento de eficiência, né? E sobre essa história da expulsão, não, aqui eu já mostrei, vou passar direto por aqui. Só quero mostrar no New York Times a frase terrível do Trump, né? Não os queremos, nós não os queremos aqui. E aí o Trump assinou a proibição de viagem para esses, de cidadãos desses 12 países, né, que ele elenca como grandes inimigos dos Estados Unidos. Então, essa população inteira está discriminada. E isso depois cai na justiça, viu, gente? Vocês não tenham dúvida disso, né? Por falar em pavor, por falar em atrocidades, olha, eu tenho certeza que se você não viu ainda essa notícia, você vai ficar agora muito triste com o que vai ver. Com a capacidade que as pessoas têm de introjetar o mal em si, né? Porque estão sendo influenciados por uma campanha odiosa. E justamente pessoas que, na sua origem, trazem uma carga do mesmo sofrimento como veneno, que agora aplicam como antídoto contra uma população vizinha. Eu estou falando aqui do Estado de Israel e da população de Gaza. No site Brasil de Fato, olha a manchete. Que coisa terrível ler isso aqui. Porque até aqui as críticas todas se concentram não no povo judeu ou no povo israelense, mas sim em um governo fascista eleito por um parlamento que está tomado pela extrema-direita lá em Israel. Mas não, a população israelense em massa aprova não só a anexação da faixa de Gaza, como a eliminação, a morte mesmo da população palestina, né? Ou seja, quase metade dos israelenses defende o genocídio do qual seus próprios avós e bisavós foram vítimas nos campos de concentração da Alemanha. Querem eliminar fisicamente a existência dessa população. Olha, e mais de 80%, 80% significa todo mundo, tá? Apoiam a limpeza étnica completa desse enclave. Enclave é a maneira como hoje se refere ao território legitimamente ocupado e pertencente a essa população palestina que está sendo usurpado por Israel numa campanha que o mundo vê calado, né? O que diz a matéria do Brasil de Fato? Uma pesquisa indica que 47% dos israelenses apoia o assassinato de todos os palestinos, todos, homens, mulheres e crianças, na faixa de Gaza. Feita durante o mês de março, encomendada pelo jornal Haaretz, a investigação ouviu mais de 1.000 pessoas, mostrando que 82% dos cidadãos de Israel apoiam a continuidade da limpeza étnica com expulsão de todos os palestinos das suas terras, né? Em 1933, a Alemanha nazista começa uma campanha para expulsar de lá todos os judeus que vivessem dentro das fronteiras
daquilo que eles chamavam de Império Alemão, do Reich Alemão, né? Então, hoje, são os judeus massacrados 80 anos atrás que fazem a mesma coisa com os palestinos que os seus antecessores sofreram nos campos de concentração. A matéria diz mais, 56% dos judeus israelenses também querem a expulsão de todos os palestinos no território de Israel. Quer saber quem é que vai limpar as casas lá. É a mesma coisa dos estrangeiros lá nos Estados Unidos, né? Mas vamos lá. Olha só. Entre os com menos de 40 anos, essa porcentagem sobe de 56% para 66%, ou seja, 2/3 querem Israel só para israelenses, né? Um país que se estabeleceu sobre terras que não lhe pertencem, legitimamente. A pesquisa foi coordenada pelo acadêmico israelense Tamir Sorek, que é professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para entender o que pensam os israelenses sobre tópicos usualmente evitados por pesquisas, né? Segundo os dados divulgados pelo Haaretz, a religiosidade teve um papel importante nas respostas, porque quanto mais religioso o entrevistado, maiores as chances de apoiar a limpeza étnica e a morte de palestinos com base em textos do Primeiro Testamento, do Velho Testamento. E aqui eu lembro a passagem aqui da tomada de Jericó. Se você é religioso, tem uma Bíblia em casa, leia, para você ver qual é a maneira como aquilo aconteceu e qual foi o destino da população civil, né, de Jericó. A matéria assinala o seguinte, olha, Sorek apontou que alguns líderes religiosos incentivaram os discursos violentos de limpeza étnica contra o povo palestino, o que fez com que, em Israel, chamados para o genocídio migraram dos discursos marginais para os discursos principais. O genocídio cometido por Israel na faixa de Gaza, assinala aqui o Brasil de fato, né, desde outubro de 2023, já vitimou, já matou mesmo 54.660 palestinos. E olha, 70% deles eram mulheres e crianças, 70%. Gente faminta, desarmada, indefesa, perante um dos exércitos mais raivosos, mais xenófobos e mais violentos do mundo, tá? Que tristeza ler isso, que tristeza ler esse tipo de coisa. Olha, a gente está falando aqui sobre restrição de viagem nos Estados Unidos, sobre o horror que acontece na faixa de Gaza, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, aqui no Brasil, essa política xenófoba e as restrições que o governo Trump e outros governos ao redor do mundo, na sequência, estão fazendo aí, estão irritando demais algumas pessoas. Em Brasília, por exemplo, a população das cidades satélites está profundamente irritada com a embaixada dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque eles emitiram lá um alerta para viagem, um alerta para os americanos, dizendo para evitar certas áreas do país. Vou já mostrar isso para vocês aqui. Logo quando a gente abre aqui o site da embaixada, vem aqui, olha, esse aviso de viagem Brasil aqui, tá bom? O que isso aqui fala? Estigmatiza o Brasil como um país que está tomado por sequestradores, por criminosos, especificamente em algumas regiões, ele fala, não vá aí, é perigoso. Vou ler aqui para vocês, olha, vocês vão ficar aborrecidos com o que vocês vão ver aqui, mas é isso mesmo, olha só. Exerça maior cautela no Brasil devido ao crime e ao sequestro. Algumas áreas apresentam risco maior. Não viaje para estas áreas devido ao crime, ou seja, não viaje, é uma orientação para não viajar. Para onde? Qualquer lugar dentro de 160 quilômetros, né, 100 milhas, das fronteiras terrestres do Brasil, com a Bolívia, com a Colômbia, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. Aqui é criada também uma exceção, mas olha, tem 2 lugares lá onde vocês podem ir. Quais são os lugares? Justamente um deles, é curioso isso aqui, porque um desses lugares é justamente a fronteira tríplice lá, Brasil, Argentina e Paraguai, que é onde os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de $10 milhões para quem der informações lá sobre movimentos de apoio ao Hamas, né? Eles estão dizendo que lá tem núcleos de operação do Hamas e do Hezbollah, estão oferecendo 10 milhões para quem levar informações que possam levar ao deslindar desses grupos terroristas que ali teriam. Mas aqui, fala o seguinte, ó, Foz do Iguaçu pode, Foz do Iguaçu e Pantanal, os únicos lugares da fronteira brasileira que estão seguros, tá? O que fala? Olha, aqui mais um estigma, né? Preste atenção a isso aqui. Desenvolvimentos habitacionais informais, como favelas, vilas,
Comunidades ou conglomerados a qualquer momento devem ser evitados, ou seja, transformaram as favelas brasileiras em lugares que um cidadão americano não pode pisar. E aqui vem o mais curioso, porque eu falei para vocês que isso está irritando muito Brasília, porque não se sabe a causa. Não sei se alguém da embaixada foi assaltado lá, alguma coisa assim, mas está aqui, Brasília é uma das cidades mais tranquilas do país, se bem que o entorno de Brasília é um entorno violento, tanto quanto é, por exemplo, qualquer outra cidade brasileira grande, né? Qualquer metrópole brasileira. Mas o documento estabelece essa restrição, olha, cidades satélites de Brasília à noite. E aí cita nominalmente bairros, né? Cidades satélites, são bairros de Brasília. Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá. E aí faz aqui um apelo, traz um alerta aqui que realmente é de arrepiar o cabelo. Resumo do país, tá? Crimes violentos, incluindo assassinato, roubo à mão armada, roubo de carros, podem ocorrer em áreas urbanas de dia e de noite. Houve um sequestro com pedido de resgate de viajantes dos Estados Unidos. A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas. Agressões físicas com uso de sedativo e drogas colocadas em bebidas são comuns, especialmente no Rio de Janeiro. Criminosos visam estrangeiros por meio de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar as suas vítimas. Funcionários do governo dos Estados Unidos são aconselhados a não usar ônibus municipais no Brasil devido ao sério risco de roubo e agressão, especialmente à noite. É mole? Hã? Brincadeira, né? Para completar aqui a orientação que a Embaixada dos Estados Unidos vem passando aos turistas americanos, então aqui, ó, fique atento ao entorno, não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo, não aceite comida nem bebida de estranhos, tenha cautela ao caminhar ou dirigir à noite, evite ir a bares ou boates sozinhos, evite caminhar nas praias após anoitecer. E aí vai aqui uma série de recomendações que eu não vou nem ler aqui, porque isso aqui ofende a gente, né? Enfim, são recomendações que valeriam, de cautela, que valeriam para qualquer lugar do mundo, porque em Paris você pode ser assaltado por pickpockets, né? Você pode ser sequestrado em Estocolmo, e o Brasil não tem o privilégio de ser o único país violento do mundo. Aliás, muitas cidades americanas e até a periferia de grandes cidades têm os índices de violência muito próximos ao do Brasil aqui, né? Bom, então é isso. Se você quiser passar raiva, abra aí o site da Embaixada e veja como eles estão tratando os brasileiros. Vamos passar agora para o noticiário aqui do que acontece na Justiça, porque na Justiça, no Brasil, a Justiça ganhou um protagonismo incrível, né? Olha, ontem o Supremo Tribunal Federal voltou a votar o artigo 19, a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Para quê? Para tentar saber se as redes sociais têm ou não responsabilidade sobre conteúdos de terceiros que elas publicam. Como se sabe, isso é fato público e notório, todas as redes sociais lucram com o engajamento dos haters, as manifestações de ódio explícitas, e elas cada vez mais querem se afastar da regulação. Por quê? Porque isso engaja muito, né? Comentários odiosos geram comentários de pessoas que são a favor, que são contrárias, e tudo isso cria engajamento, cria bolhas, né? E o Supremo está lá julgando essa matéria, o julgamento estava suspenso porque o ministro André Mendonça havia pedido vista e estava com o voto com ele. Mas o ministro devolveu o seu voto e ontem foi retomado o julgamento. O ministro André Mendonça, que certamente fará um voto de caráter liberal e a favor das Big Techs, disse que vai fazer um voto técnico que tomou uma boa parte da sessão de ontem e que tomará uma boa parte da sessão de hoje também, mas o julgamento prossegue lá. O que diz aqui a reportagem do Brasil de Fatos? O STF adiou, nesta quarta-feira, a conclusão do julgamento sobre o artigo 19. O julgamento foi retomado na sessão de quarta, foi suspenso em dezembro do ano passado por um pedido feito pelo André Mendonça. No início da sessão, Mendonça adiantou que a leitura do voto seria feita na íntegra e deveria durar 2 sessões, o voto dele. Após a leitura da primeira parte, a sessão foi suspensa para ser retomada amanhã. O ministro sinalizou que deve votar pela manutenção da validade do dispositivo do Marco Civil da Internet, que prevê que as redes sociais só são responsáveis por conteúdos de terceiros quando há uma ordem judicial que determinando que elas devem ser retiradas do ar, que devem ser de alguma forma sancionadas, né? Mas o ministro Barroso
Ontem ele fez uma interrupção do julgamento logo no começo para explicar para as pessoas por quê. No inferno em que se transformou a discussão de assuntos sérios nas redes sociais, o ministro achou que era necessário, além de simplesmente julgar, explicar para a opinião pública brasileira o que é que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. E ele colocou de uma forma que vale a pena a gente acompanhar por causa da simplicidade da explicação, tá bom? O que está sendo julgado lá é o direito que as pessoas têm de se defender de ações perpetradas por redes sociais. É só isso. Vamos ver aqui o vídeo com essa explicação e preste atenção porque é muito simples de entender. É preciso ter muita má fé para não entender essa mensagem do presidente do Supremo. Roda para nós, Alex. Polarização existe em todo o mundo e sempre existirá onde houver liberdade de pensamento. Quem acompanha a história sabe disso. Na Revolução Francesa, desde o início, já havia à direita os que defendiam mais poderes para o monarca e à esquerda os que defendiam menos poderes para o monarca. Nos Estados Unidos, já na sucessão do George Washington, havia os federalistas do John Adams que queriam mais poder para o governo federal e os republicanos que queriam mais poder para os estados. Portanto, sempre haverá polarização de ideias em democracias e é bom que seja assim. Porém, a polarização deve ser entre ideias contrapostas. Não pode ser entre os que têm boa fé e os que agem de má fé. O judiciário não está legislando e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Nós estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal por via de recursos. Vale dizer, ações foram propostas nas instâncias inferiores, houve decisões nas instâncias inferiores e recursos para o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente. Ou não pode dizer tão pouco, já que não tem lei a respeito, eu não julgo. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso, no imperativo. Pois é, a explicação do ministro Barroso, ela mira a opinião pública brasileira, mas ela também mira, né, aqueles algozes do Supremo Tribunal Federal aí fora, que ele está explicando. Gente, eu não posso deixar de julgar uma reclamação que chega aqui. O tribunal não pode fazer isso. Não pode dizer, tudo bem, não tem lei, não está previsto na lei, então a gente não vai julgar. E é o que está sendo feito lá agora, é simples assim, tá? Enquanto isso, o mundo inteiro fala aí, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal da Ditadura Brasileira, continua censurando conteúdos da internet e não é absolutamente nada disso. Agora de manhã continua lá, agora de manhã não, é à tarde, continua a sessão do Supremo, o ministro André Mendonça lendo aquele voto enorme para justificar uma posição favorável às Big Techs, tá? Muito provavelmente o artigo 19 cai, né? E as redes sociais passam a ser responsabilizadas por quem for ofendido, né? Por mensagens ali postadas por terceiros nas redes sociais, né? Mas esse julgamento ainda vai longe, é capaz de não acabar hoje, tá? A julgar pela perspectiva aberta ontem pelo ministro André Mendonça, que falou, vou gastar toda a sessão de hoje mais a de amanhã para chegar ao final do meu voto, e vai mesmo. Nós temos um outro fato interessante, esse é um fato administrativo, mas que decorre de uma situação criada também pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a condenação de um militar da Marinha pela participação na bagunça toda lá do 8 de janeiro. Ele se chama Marco Antônio Braga Caldas, né? Ele estava na reserva, né? Mas foi expulso da Marinha depois que foi condenado a 14 anos de prisão pelo Supremo, porque participou da invasão à sede dos Três Poderes, manchete que a gente vê aqui no site G1. A matéria diz o seguinte, a Marinha confirmou nesta quarta que expulsou por motivos disciplinares o suboficial Marco Antônio Braga Caldas. Com decisão, ele se tornou o primeiro militar expulso das Forças Armadas porque participou dos atos democráticos do 8 de janeiro de 2023.
Caldas foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 14 anos de prisão por 5 crimes em março de 2024. Em nota, a defesa do militar afirmou que não é juridicamente admissível que uma sanção disciplinar tão severa quanto a exclusão fundamente-se exclusivamente em condenação penal sem análise autônoma da conduta funcional do militar à luz dos valores, princípios e deveres éticos que regem a carreira militar. Advogado escreve fácil, né, gente? Ainda mais com a ajuda do ChatGPT, porque o cara tem provas contra ele. Esse sujeito aqui, ó, tem provas sobejas contra ele de que participou do Badernasco lá em Brasília. E aí, uma condenação feita pelo colegiado mais importante do Brasil não serve para condenar esse sujeito que teve, né, que usou seus dotes de terrorista para participar do quebra-quebra lá em Brasília. Então, bem-vindo ao mundo dos desempregados, senhor. Como é o nome dele mesmo? Marco Antônio Braga Caldas. Vai ter que arranjar emprego agora de segurança numa loja. Sobre Carla Zambelli. Repercussões da Carla Zambelli, porque pegou mal pra caramba, né, gente? Aliás, a Carla Zambelli, ela só mete os pés pelas mãos. Ela, sabe, para usar uma metáfora parecida com o que ela gosta das armas, é aquela pessoa que gosta de dar tiro no próprio pé, né? E o que aconteceu? Com a fuga dela, acendeu uma luz amarela lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? A fuga da Carla Zambelli, gente, foi cantada por ela. Ela disse, dias antes de ser condenada, que não suportaria prisão, que estava doente, que é uma pessoa muito... Dá até pena de ouvir, assim, aquela debilidade do estado de saúde dela declarada por ela mesma. Né? Na hora de perseguir gente com arma em punho na mão no dia da eleição, ela é saudável, né? Sai correndo, faz malabarismo, essa coisa toda. Né? Na hora de ter disposição para lutar contra as instituições brasileiras, para mentir, construir ardis, como por exemplo a contratação do Delgatti para invadir o sistema do CNJ, tudo bem, saúde boa. Aí na hora que chega a bronca, ai, minha saúde é frágil, eu não vou suportar. Mas ela cantou a bola. Ela disse que não suportaria prisão. E o Supremo fez cara de paisagem, fez nada. Deixou ela livre para fazer o que quisesse. E aí o que ela fez? Provavelmente foi para a Argentina, não estava inserida no sistema de impedidos e procurados, não havia ordem de prisão contra ela, simplesmente deixou o Brasil, não precisava nem ter ido para a Argentina, né? Porque ela fez a estratégia do fugitivo, fez a estratégia do PC Farias, fez a estratégia de todo criminoso do Comando Vermelho que é pego aqui, a polícia sabe onde ele está, ele se pica para lá, para o Cone Sul, para ficar a salvo da ação da justiça. Ela tomou esse caminho e aí deixou o bolsonarismo numa situação muito ruim. Por quê? Porque hoje em dia, né, o Xandão já mandou tocar o inquérito lá contra o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro vai ser ouvido hoje, hein? Eu já vou dizer para vocês o que vai ser isso aí. Mas, enfim, criou um ambiente muito ruim, porque agora o Supremo Tribunal Federal está na obrigação de observar sinais que ele não observou. Não observou. E que acabaram redundando na fuga da Carla Zambelli. E aí, olha só, nós temos aqui uma reportagem da Letícia Casado hoje no portal UOL, em que ela está falando dessa pressão que a atitude da Carla Zambelli exerce sobre o Bolsonaro lá nos processos que ele responde no Supremo Tribunal Federal. A matéria fala o seguinte, olha, Bolsonaro presta depoimento hoje à Polícia Federal e também segunda-feira que vem ao Supremo Tribunal Federal, e isso tudo acontece num ambiente de pressão provocada pela fuga de Carla Zambelli. A decisão da deputada foi anunciada anteontem, causou muito incômodo na família Bolsonaro e até em aliados do clã. O momento é particularmente delicado porque nesta tarde, hoje, Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal na investigação que trata das ações do filho dele, Eduardo Bolsonaro, o famoso Bananinha, lá nos Estados Unidos. Na próxima semana, segunda-feira, como eu falei, dia 9, ele vai ser investigado no processo no Supremo, em que é réu, mas esse agora é por tentativa de golpe de Estado. Esse aqui é o processo bravo, que vai dar ao Bolsonaro mais de 30 anos de cadeia. Um aliado, diz a reportagem, afirma que Jair Bolsonaro está sendo orientado a manter a calma e não cair em uma eventual armadilha ou provocação nos interrogatórios. Carla Zambelli fugiu do Brasil para não cumprir a pena de 10 anos por um ataque hacker ao CNJ. Ela diz ser vítima de perseguição política por parte de Alexandre de Moraes e tem se colocado na mesma situação do deputado Eduardo Bolsonaro. Aliás, é um despropósito, até porque o Bananinha não é réu em nenhum desses processos, por incrível que pareça. Até deveria ser, mas não é. Então ele está livre para ir para onde ele quiser. Se quiser ir para Nibiru, para Conchinchina, para Ratanabá, ele vai, né? A Carla Zambelli não. A Carla Zambelli tem uma condenação, embora não houvesse ainda
uma ordem de captura contra ela, ela tinha a sentença já na fase apenas dos embargos para o cumprimento da sentença. Ou seja, ela ia ser presa mesmo. Então a situação dela tem nada a ver com a do Bananinha, tá? Nada a ver, pelo menos por enquanto, porque o Bananinha ainda está solto por aí e livre de qualquer condenação, né? A matéria ressalta o seguinte, olha, Eduardo Bolsonaro está há meses articulando junto a congressistas americanos sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Em março, quando se licenciou do mandato, ele não era investigado e tampouco respondia a algum processo, mas a situação jurídica mudou no fim de maio, quando ele passou a ser investigado, por causa da atuação dele lá nos Estados Unidos, a pedido do Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara. A PGR diz que ele estaria tentando atrapalhar o avanço do processo contra o pai aqui no Brasil, pediu para o ex-presidente ser ouvido nesse inquérito, uma vez que Jair Bolsonaro disse que estaria bancando a estadia de Eduardo fora do país. E na compreensão do Procurador-Geral da República, o único beneficiário dessa campanha, por óbvio, quem seria? Jair Messias Bolsonaro. Então, na noite de ontem, o Alexandre de Moraes autorizou a abertura de um novo inquérito para investigar a Carla Zambelli por condutas semelhantes, né? Ou seja, coação no curso de processo, né? E tentativa de obstruir o andamento da justiça, né? As coisas vão se avolumando para essa gente, né? Elas vão se somando aí ao rol de acusações que existe já contra esse pessoal. Sobre o depoimento de Bolsonaro, vou usar aqui a revista Fórum para falar sobre isso. A matéria diz que ele depõe hoje, quinta-feira, que ele é réu por golpe de Estado, foi intimado a esclarecer se teve envolvimento nessas conspirações golpistas que o filhote dele, né, o filhote Eduardo Bananinha, trama lá nos Estados Unidos. A investigação contra Eduardo, conduzida por Alexandre de Moraes, teve início logo após a representação do advogado Lindbergh Farias, como eu falei, que denunciou uma organização criminosa atuando para tumultuar o julgamento do processo, tá bom? Gente, um pouquinho aqui sobre o Lula. O Lula está lá na França, eu falei lá no comecinho do jornal. Vou me valer aqui de uma matéria do UOL para explicar para vocês o que ele está fazendo lá nessa viagem, né? Aqui a foto dele, Janja e Companhia Limitada, com Macron, primeira-dama, etc. O presidente Lula da Silva iniciou nesta quinta-feira uma visita à França para fortalecer a relação e abordar com seu homólogo sobre as questões afetas à guerra da Ucrânia e também em Gaza. Quero mostrar para vocês, Alex, o vídeo em que o Lula fez ontem, uma manifestação bastante assertiva sobre esse massacre genocida, fascista, que o Estado de Israel promove lá em Gaza. Vamos ver o que disse o Lula sobre isso? É exatamente por conta de que o povo judeu sofreu na sua história que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. E nós temos dito há muito tempo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino aqui na América do Sul, e eu volto a reafirmar, só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o palestino tem direito ao seu Estado, à terra demarcada, aquele acordo de 1967, que o governo de Israel não quer deixar de ser cumprido e todo dia manda a gente atacar o território palestino, inclusive tentando atacar a Cisjordânia para agredir produtores rurais palestinos. É isso. Ou seja, e vem dizer que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo e saber o seguinte, o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É a morte de mulheres e crianças que não estão participando de guerra. É a decisão de um governo que nem o povo judeu quer. A única coisa com a qual eu, pessoalmente, não concordo é essa história de que o povo judeu não quer. Parece muito claro, na pesquisa publicada no Haaretz, na última edição, que o povo quer, sim, esse genocídio e esse massacre, que é uma pena, né? Retroagindo, né, a tempos imemoriais aqui, esquecendo do que aconteceu lá no Holocausto, na Alemanha. Esqueceram completamente, passam a fazer exatamente as mesmas coisas. Gente, olha, só um convitezinho para vocês. Você vai fazer o que nesse domingo? Você vai... Põe aqui nessa outra aqui, Alex, por favor. Isso, olha, porque fica bonito aqui, né? Vou falar sobre isso aqui, tá?
Domingo, gente, domingo é aquele dia que a gente chega à noite assim, meio deprê, porque vai começar a semana, essa coisa toda, mas vou dar um ótimo motivo para você terminar bem o seu motivo e começar bem a sua semana. É a exibição desse filme que vai acontecer aqui no ICL, né, domingo, dia 8 horas da noite, tá? Filme Partida, é um filme muito bacana que conta a saga de uma atriz que resolve se encontrar com o ídolo dela, com o presidente Mujica, lá. O diretor do filme é o Cássio Siocler, né, que vai não só participar de uma discussão depois do filme, como vai responder perguntas da comunidade também, vai conversar com o Leandro Demore aqui sobre, enfim, sobre os temas circundantes ali, né, que estão em volta desse filme, então não perca, tá? É a nossa sessão de cinema aqui, o ingresso não custa nada, é de graça, mas você tem que pegar o ingresso aqui, olha, icl.com.br/cinema. Então, anota já, faz a sua inscrição aqui, pega logo o seu convite, porque assim você não esquece, né? Hoje é quinta-feira, nós só vamos ter amanhã para repetir isso para você, mas já vai aqui, olha, então se você quiser, vou deixar aqui esse QR Code na tela mais um minutinho, para que você possa ir lá e fazer a sua inscrição aqui no icl.com.br/cinema, tá bom? Filme Partida, depois do filme, o Demore e o diretor do filme, o Caco, vão discutir o contexto em que essa história acontece, tá bom? Gente, é isso aí. Voltamos amanhã, sexta-feira, né, para encerrar a semana e antecipar aqui o que vai acontecer durante o fim de semana. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra às 7 da manhã aqui. Tchau. No dia 8 de junho, domingo, às 8 horas da noite, o ICL exibe com exclusividade o documentário Partida, uma obra cinematográfica que mostra como o Brasil saiu dividido das eleições de 2018. Uma obra que mistura ficção e realidade para falar daquilo que parece impossível. Sonho, utopia em meio ao caos. Nós veremos juntos uma mulher que sai desiludida das eleições de 2018 e decide fazer uma viagem para o Uruguai para conversar com o então presidente Pepe Mujica em busca de inspiração. Logo depois da exibição, eu, Leandro Demore e o diretor Caco Siocler estaremos ao vivo em um bate-papo para entender um pouco mais o que é que a gente faz para sair desse Brasil partido. Participe gratuitamente do Cine ICL.